coisa, entender aqui Brasil e Alemanha. Temos que entender isso daqui, revisitar esse fenômeno, o jogo Brasil e Alemanha, o famoso mineiraço. Agora vamos sair do cinema para a guerra híbrida. Tá? Vamos entrar aqui na guerra híbrida. Tá? Estamos aqui em 2016, 2014, desculpa, 2014, Copa do Mundo aqui no Brasil, o momento em que o Brasil estava hospedando, estava realizando mega eventos, Pan-Americano, Copa do Mundo de Futebol, depois, mais tarde, as Olimpíadas, em 2016, os Jogos Olímpicos. Então, o Brasil estava no ápice, tá? E a guerra híbrida também estava no ápice. O 7-1 da Alemanha, na opinião desse humilde blogueiro, foi um desfecho absolutamente previsto, tá? O famoso maracanaço, né? Em 6 minutos eles fizeram 4 gols, tá? Vamos ver um vídeo aqui daqui a pouco que mostra uma situação aqui. Qual era o contexto? O que estava rolando ali naquele momento? Antes de falarmos do jogo em si, futebolisticamente e tal, vivíamos isso. É um momento em que a grande mídia estava, risco Copa, porque tudo atrasa no Brasil, aqui as capas da revista, a Copa que divide o Brasil, já a guerra híbrida criando já a figura da polarização, uma Copa, 2 países, então essa coisa da divisão, e mesmo depois do 7-1, vai sobrar para ela, a Veja politiza a derrota, como se a derrota, a goleada, não foi apenas uma derrota normal, foi uma humilhação, uma goleada. Assim, caiu como uma luva para esse tipo de estratégia que a grande mídia estava ali, do não vai ter Copa. E se vai ter Copa, o Brasil não pode ganhar. E tem que ser humilhado. E caiu como uma luva. Vai sobrar para ela. O que você vai acompanhar aqui no contexto daquele momento, aqui depois da derrota, da humilhação, o fuleco, assim, de Black Bloc. Então, aqui, os Black Blocs que estavam em alta naquele momento, em todas as manifestações, sempre era o script da grande mídia, uma manifestação que começou pacífica e depois se tornou violenta, apareceram Black Blocs, tal, etc., que o fuleco de Black Bloc. Então, vamos quebrar tudo. Olha, o Brasil, cediou a Copa, prejuízo, e não deu certo. Dentro dessa guerra híbrida, temos aqui, claro, a teratopolítica, tanto antes até da humilhação do mineiraço, tanto a Dilma quanto o Filipão já estavam sofrendo essa estratégia que a gente pode chamar de teratopolítica, transformar o inimigo político em monstro, em um tipo de monstruosidade, deformidade, ou coisa assim. A bruxa do 7-1, a bruxa do 71, a referência ao Chaves. Muitos começaram a falar, estão vendo ali a Dilma do lado do Joseph Blatter, né, o pessoal da FIFA. O Brasil perdeu a Copa porque voltou o cheque sem fundo da Dilma. Tá? A Dilma tinha pagado para o Brasil ser campeão, ela pagou. Então, essa demonização já estava em alta. Isso aqui, o contexto em torno do 7-1. O que temos? Essa coisa, para ver até que ponto chegou a ansiedade, a angústia dos jornalistas que estavam em criar não notícias, vamos dizer assim, para cada vez mais criar crises. A Copa já estava rolando e havia uma necessidade entre os jornalistas ou os colunistas em fabricar artificialmente crises dentro da delegação brasileira. O momento mais risível foi isso daqui. O experiente jornalista, colunista do Globo, Mário Sérgio Conte, escreve uma matéria, não sei se alguém vai lembrar dessa barriga, isso aqui se chama barriga em jornalismo. Simplesmente ele viu, ele estava na ponte aérea Rio-São Paulo,
encontrou Felipão e Neymar. Mas espera aí, a delegação da seleção está em Fortaleza. O que eles estão fazendo, eles dois juntos, indo para São Paulo? Aí o jornalista foi entrevistar o Felipão. É o Felipão, tal, e ele concedeu uma entrevista. E ele falou, entre outras coisas, isso daqui: se tivéssemos 3 como ele, a Copa seria uma tranquilidade. Entre outras coisas que ele falou. Na verdade, o cara estava procurando... Peraí, há alguma crise, há alguma coisa. É muito estranho. O Felipão deixa a delegação lá em Fortaleza, em plena Copa do Mundo, e junto com o Neymar, vindo para São Paulo. Na verdade, foi uma barriga, eram 2 sósias. Na ansiedade, né, ocorreram muitos casos disso durante a Guerra Híbrida no Brasil. Os jornalistas ansiosos em mostrar serviço, em criar crises, tal, engoliu essa... Olha, foi uma pegadinha, uma media prank involuntária. Na verdade, era um sósia do Felipão. Mas espera aí, um jornalista experiente como esse como o Mário Sérgio Conte, como ele caiu nessa? Foi publicado, o máximo que a Globo e outros veículos acompanharam também, Folha, tal, publicaram uma errata, tá? Para ver a ansiedade que estavam os jornalistas de criar uma crise dentro da seleção, tá? Você vai ver coisas como essa daqui. Esse era o clima que estava instaurado aqui na grande mídia durante a Copa rolando. Confusões aproximam Copa do Mundo da Libertadores. Práticas tradicionais do torneio sul-americano tomam conta da competição entre seleções no Brasil. Ou então, FIFA monitora Camarões por suspeita de manipulações de jogos. Então, os jogos da seleção de Camarões na Copa do Mundo estavam sendo manipulados. Então, o tempo inteiro eles estavam tentando procurar alguma crise, tá? Alguma coisa que criasse um ruído dentro da seleção. Tanto é, olha, modéstia à parte, em 2000 e quanto? 2000, quando é que foi isso? Esse blog aqui, esse Humilde Blogueiro, em 2014, olha, permita ler aqui um trecho, inclusive está lá no livro Porque Aquilo Deu Nisso, Bombas Semióticas na Guerra Híbrida Brasileira, 2013 a 2016. Está lá no livro. Cadê o livro? Cadê o livro aqui? Está lá o livro lá na Amazon, da versão, está aqui. Permitam ler um trecho aqui desse livro, aqui o livro desse Humilde Blogueiro. Olha, modéstia à parte, eu fui profético. Permitam ler um trecho aqui. As bombas semióticas detonadas desde as grandes manifestações do ano passado, isso 2013, aqui 2014, não estão sendo montadas durante a Copa do Mundo com a mesma facilidade. Problemas são relatados de forma isolada e manifestações anti-Copa se perdem no ritmo das reprises dos gols e as intermináveis mesas de debates. Então, na verdade, o que estava ocorrendo é que não vai ter Copa, os estádios vão atrasar, vai dar tudo errado. Acabou dando certo, a Copa acabou acontecendo, tá? Então, profeticamente, esse humilde blogueiro escreveu: só resta a cobertura colocar em xeque a própria razão de tudo, a seleção brasileira. Afinal, se for campeã, será um evento fora da curva de um país que supostamente estaria à beira do abismo econômico. Modéstia à parte, eu escrevi isso. Só falta se voltar contra a própria seleção brasileira. E não é que aconteceu mesmo isso. A seleção brasileira campeã ou numa boa performance seria um ponto fora da curva de tudo que estava sendo construído, de um país que está à beira do caos, o abismo econômico. Não pode ser campeão, tá? Não pode ser campeã do mundo a seleção brasileira, tá?
Na verdade, se você olhar o jogo, agora vamos falar futebolisticamente, né? Vamos entrar nas questões futebolísticas do próprio jogo em si, tá? Ah, foi uma anomalia. Olhando as estatísticas, o Brasil não sofreu uma derrota competitiva em casa há 39 anos. Há 39 anos até então, o Brasil não sofreu uma derrota competitiva em casa. Desde os 3-1 para o Peru na edição de 75 da Copa América, de 1975. Foi a última vez que o Brasil perdeu. Então, você tem aqui uma série de 62 partidas consecutivas em jogos competitivos aqui no país sem perder. Tudo isso mudou nesse maracanaço. A questão é que esse 7-1 foi uma anomalia, diz os entendidos, né, os analistas, tal, que o próprio futebol, por natureza, é um esporte de baixa pontuação. 0-0, 1-0, 2-1, principalmente em jogos decisivos, onde você tem forças futebolísticas equivalentes. Tá? A questão é, aí vão começar as estranhezas, né? Vamos entrar aqui nas questões do jogo mesmo. Foram 4 gols em 6 minutos. Foi um massacre. Já estava 5-0 em 18 minutos do jogo. Tá? Se você olhar esse vídeo, eu vou passar um pequeno vídeo, acho que muitos de vocês já devem ter visto esse vídeo, onde são retirados os jogadores da seleção e apenas são mostrados os alemães. Tá? Vamos compartilhar aqui, é um vídeo que foi, não sei se vocês devem ter assistido, então é impressionante como eles trocam passes, não há um movimento de esquiva, de drible, de fuga, eles simplesmente parece que eles não são ameaçados e simplesmente estão tocando a bola e fazendo os gols. Vamos ver aqui, vamos ver se consigo compartilhar aqui esse vídeo. Está aqui. Vamos ver aqui. Não sei se vocês se lembram, vocês devem ter visto na época. Vamos lá, então. Vamos lá. رابع خامس وانا كابس ورايا المباحث 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 البت قالت دلعني اديني سياره وولعني البت قالت دلعني اديني سياره وولعني رابع خامس وانا كابس ورايا المباحث رابع خامس وانا كابس ورايا المباحث البت قالت دلعني اديني سياره وولعني البت قالت دلعني اديني سياره وولعني رابع خامس وانا كابس ورايا المباحث رابع خامس وانا كابس ورايا المباحث. É isso. Não sei se vocês conhecem esse vídeo, mas eles estão tranquilos. Você não há movimentos de dribles, de esquiva, eles não se sentem ameaçados. Nesse vídeo, tirando os jogadores brasileiros, fica bem visível, isolando apenas os jogadores alemães. É muito estranho, a não ser que ocorreu. Muitos falam em apagão. Os jogadores do Brasil simplesmente ou tomaram aquela poção mágica lá do chá, lá da bruxa, lá da mitologia do Gong, e eles ficaram alucinados, foram para o Planet Gong naquele momento. Porque você não percebe nenhuma manobra evasiva do jogador, drible, esforço nas jogadas, que resultaram nesses gols. É um passeio. É um ritmo de treino, de rachão, que é aquele tipo do recreativo pós-treino. Tá? O que você vê também, em outros vídeos, né, que foram mostrados, por exemplo, o Davi Luiz, ele vaga na área que nem um zumbi, ele sequer tenta obstruir o homem a quem ele foi atribuído marcar. O Marcelo, que é outro jogador ali da defesa, fica literalmente plantado dentro do gol. No primeiro gol alemão, está simplesmente plantado lá, parado dentro do gol. E o goleiro Júlio César, se você observar bem muitas das jogadas, ele faz mergulhos teatrais. A bola passou, ele mergulha teatralmente. Assim,
depois da bola ter passado. Ele faz um mergulho teatral, assim, tipo, tentei. São dúvidas justificáveis que eu estou colocando aqui, tá? O mais estranho, aí começa algumas coisas assim, coincidências, né? O jogo de anterior foi contra a Colômbia. Vocês lembram? O Thiago Silva, ele já tinha um amarelo. Ingenuamente tomou o segundo cartão amarelo ao tentar obstruir a colocação da bola em jogo pelo goleiro Ospina, da Colômbia. Um cartão amarelo infantil. Absolutamente, parece aquele Jorge nem sabe. Tem jogador que não quer participar, ele força o segundo cartão amarelo para não participar do próximo jogo. É comum ver isso no futebol, né? Até o próprio técnico muitas vezes manda o jogador fazer isso para ser poupado no próximo jogo, sei lá, alguma coisa assim, ele força o segundo cartão amarelo. E parecia que estava acontecendo isso. E ainda lá aqui a questão aqui dos dois lances, né? Que é suspeitíssimo. Onde é que está aqui? Eita, onde é que está? E outro lá, o jogador da Colômbia, lá, esqueci o nome que entrou por trás aqui do Neymar. Esqueci o nome do jogador da Colômbia que entrou, ele parece que teve uma fratura numa vértebra. Aliás, virou um modus operandi depois do Neymar. Desde que ele saiu do Barcelona, tá? A última vez que eu vi o Neymar decidindo o jogo, com sangue nos olhos, tal, foi naquela virada contra o PSG na Champions League, que tinha perdido de 4-0, se não me engano, o Barcelona. Ele estava no Barcelona, ele, Messi, e eles viraram espetacularmente no jogo de volta, 5-1, uma coisa assim, com o Neymar assim numa participação decisiva. Desde então, o modus operandi dele é se contundir antes dos jogos decisivos. E é interessante o seguinte, tanto o Thiago Silva quanto o Neymar foram para onde? No PSG, depois da Copa. Dentro daquela estratégia do Qatar, que a gente falou na live passada, sport washing, tá? De não só ter a Copa do Mundo, mas também o príncipe saudita lá compra o PSG, aquela ideia de melhorar a imagem, sport washing, melhorar aquela imagem de um país que é uma monarquia absolutista, que manda matar jornalistas, que as mulheres, depois dos 18 anos, não se chama mais estupro, e assim por diante. E o Catar seria, já naquele momento, já tinha sido escolhido como a sede da Copa de 2022, já tinha sido escolhido naquele momento, tá? Dos acontecimentos sincrônicos, coincidências, é interessante o seguinte: você tem aqui os seguintes fatos que aconteceram numa cadeia, sem falar que como que a gente pode falar aqui, um jornalista inglês freelancer, correspondente da BBC Esportes, na época, ele parece que deu o tom geral de Tim Vickery, assim, após a derrota do Brasil, um recado supostamente modernizante, assim, para um país que estava em conflito. A derrota é uma oportunidade para que o Brasil possa recuperar sua identidade histórica e reconstruí-la num contexto moderno global. Isso está num artigo de 2014, depois vou colocar o link, na BBC News, 2014, Brazil must learn lessons from Germany humiliation. O Brasil tinha que aprender a lição. Esse Tim Vickery parece que deu assim o tom geral, né, o recado geopolítico, tal. Então, a derrota passou a ter vários significados, né? Foi muito além da derrota em si mesma. Parecia que já tinham discursos engatilhados, já esperando esse tipo de coisa, tá? O que você tem aqui na cadeia de eventos? Primeiro, você tem
nos preparativos da Copa de 2014, vocês devem estar lembrados, vocês estão vendo aí a imagem? Estão vendo? Estão vendo. A queda do guindaste na Arena Corinthians. Tá? Dentro daquela coisa que aí a grande mídia sambou em cima, estados atrasados, não vai ter Copa, incompetência, síndrome de vira-lata, que a grande mídia ressuscitou. E a queda desse guindaste da Arena Corinthians ocorre o quê? Meio-dia e pouco, sincronicamente, é o horário dos telejornais esportivos, estão correndo naquele momento ao vivo. Os telejornais locais, programas de esporte que estão rolando ao vivo. Foi o timing perfeito. A queda do guindaste da Arena Corinthians, que convenientemente alguém já estava lá pronto para filmar ali, filmou lá, um cinegrafista amador, entre aspas, deu a grande mídia, e já entrou ao vivo as imagens. Timing, a queda do guindaste teve um timing perfeito, como também aqui o caso do Snowden, tá? As denúncias do Snowden, que a NSA estava monitorando os e-mails, né, fazendo espionagem dos e-mails da Dilma e da Petrobras, tá? Que de repente ganhou espaço no Jornal Nacional e no Fantástico. Assim, nossas de repente aparecendo no Fantástico, Jornal Nacional, denúncias do Snowden, tal, da espionagem norte-americana da NSA. O que é isso? Claro que o discurso era Dilma, como vocês podem ver pelas imagens aqui, mais protestos contra a Dilma. Tá vendo? O governo não consegue nem manter em segurança seus e-mails, né? Deixa eu ver aqui, aumentando aqui o que essas. Dilma, dê as boas-vindas a Snowden. Asilo para Snowden já. Então, assim, forçando assim a Dilma, dê asilo, provoca uma crise contra os Estados Unidos. E a ideia de que o Snowden deixou nu o governo Dilma. O governo Dilma é incompetente, nem para manter a segurança das suas comunicações. E, mais ainda, presságio, a queda desse viaduto em Belo Horizonte que vocês estão vendo as imagens. Isso foi essa ponte que cai às vésperas do Mineraço, né? Foi no dia 3 de junho, matou 2 pessoas e feriu outras 22. Essa ponte fazia parte da infraestrutura, que atrasou, logicamente, da infraestrutura da Copa, para a Copa do Mundo. Já vem aquela ideia de desperdício de dinheiro público, a mentira sobre o legado da Copa e tudo mais. Lembrei o jogador colombiano Zúñiga, que entrou por trás do Neymar, Zúñiga. Tá? Então, isso aí ocorreu há 5 dias antes, se não me engano, há 5 dias antes do Mineraço. Tá? E aí ocorreu aquela humilhação, tá? Que ocorre ali, altamente previsto, para esse humilde blogueiro que eu escrevi algum tempo antes, assim, modéstia à parte, tá? Só resta a cobertura colocar em xeque a própria razão de tudo, a seleção brasileira. Afinal, se não for campeã, será um evento fora da curva de um país que supostamente estaria à beira do abismo econômico. Então, foi assim perfeito. How convenient, diria a Church Lady, lá do Saturday Night Live. Foi muito conveniente. Tá? E as interpretações e as leituras que fizeram, claro, após a humilhação, extrapolaram o cenário esportivo. É uma lição para o Brasil. O Brasil tem que humildemente resgatar sua identidade, como disse esse jornalista correspondente da BBC, aqui no Brasil, humildemente resgatar sua identidade. Então, chegou ao fundo do poço. Então, para que essa Copa do Mundo? Não tem sentido. Ou seja, isso, olha, que a gente pode dizer? Isso é claro que no futuro, as coisas ainda são muito recentes, mas em algum momento deve vir à tona. Isso daí. Foi uma coisa anômala, futebolisticamente anômala, as circunstâncias e tudo que aconteceu,
esse cartão amarelo infantil do Thiago Silva, que até hoje eu não me conformo, parecia forçando, eu não quero jogar. E o Neymar também, que virou depois um modus operandi dele, às vésperas de um jogo decisivo, ele se contunde, se machuca, tá? É isso, é uma coisa para se pensar. Como se pensar também aqui a nossa crítica midiática. Vamos aqui à nossa crítica midiática. Hoje parece que o tempo está folgado aqui. Aqui o Carlos Henrique está colocando aqui, né? Até eu fui rever os gols, agora parece ainda mais absurdo, né? Parece ainda mais. Naquele contexto, fazia todo sentido, né? Vocês podem lembrar da tensão que estava os jogadores e a torcida cantando a capela o hino nacional antes dos jogos. E aquele clima de não vai ter Copa, de manifestações e quebra-quebra, dessas revoluções populares híbridas, né, que a gente sabe muito bem como elas são feitas. E aquelas faixas em inglês, né? Não vai ter Copa, né? Quando você vê manifestações com cartazes e faixas em inglês, aí é híbrido o negócio, né? Cartazes em inglês, a Revolução Iraniana lá, a Primavera Árabe, muitos cartazes em inglês. Então, é híbrido o negócio. Vamos entrar aqui nossa crítica midiática.